Essa meia hora do Mais Mestres é um oferecimento Jalovi, completa em papelaria. E agora, recebendo o nosso programa, Márcia Vignolo, ela que é coordenadora do nosso programa Mais Mestres. Bem-vinda, Márcia. Bom dia, estamos aqui para debater, conversar um pouquinho hoje sobre transição nas secretarias municipais de educação. Isso, e também, claro, nosso comentarista Giroto Filho. Bom dia, Giroto. Bom dia. Eu acho que faltou alguém, por isso que escalaram o Giroto Filho, porque estamos excluindo do projeto Mais Mestres. Mas tudo bem, os humilhados serão exaltados, né? O Giroto está viajando, curtindo a vida, você nos abandonou. Viram que não fazia falta, né? Então, Giroto. Hoje precisou, chama o Giroto para participar, mas tudo bem. A gente fez a festa. Você faz falta, você faz falta. Verdade, você tá falando só para me agradar? Não, faz falta. Sério mesmo? Você levanta algumas polêmicas, isso é legal. Esse é um tema, eu acho que até por isso que me chamaram, né? Porque é um tema que perpassa também pela questão política, né? Sim. Que é o chamado período de transição. E o que acontece, afinal, na educação pública, municipal, estadual e federal? É claro que agora estamos na transição da política municipal, né? O que acontece nesse período? Doutora Márcia Regina Vignolo. Então, esse é um período tão delicado. É mesmo? É delicado. Eu passei por um período de transição dentro da secretaria, entre a gestão do Vinícius e o início da gestão do Daniel. Então, tem um pouquinho de experiência de como é esse período dentro de uma secretaria e como que fica a questão de quem vai ocupar essas funções a partir do outro ano. O início do outro ano. A gente de fora tem a impressão que a educação ela é mais blindada, mas não é tão blindada assim. A educação, ela tem toda uma organização que se desenrola de uma maneira natural. Uma vida orgânica, vamos dizer assim. Isso, é um organograma, são atividades, ações, políticas públicas que tem que estar em funcionamento independente de quem esteja no governo. Isso é mais blindado. Isso é blindado. Por exemplo, transporte escolar, merenda escolar, a questão dos repasses de verbas do governo federal, o Fundeb, que é para valorização dos profissionais da educação, que serve até para pagamento do salário dos professores. Então, essas políticas, elas têm que continuar, têm que dar continuidade, até porque é o que a gente comenta. De acordo com vai ocorrendo a transição, as escolas não param de funcionar. As crianças estão lá, a comunidade escolar, os pais continuam frequentando as escolas, os professores também estão nas unidades escolares, e o transporte está ocorrendo, a merenda está ocorrendo. Então esse período de transição ele vai acontecer com toda a movimentação natural que existe dentro de uma Secretaria da Educação e dentro de uma escola. A Fabiana Cruvinel, você vê aqui recentemente, né? Ela falou dessa questão da importância de transformar essas políticas em políticas de Estado para elas não se perderem, né, nesse momento. Exatamente, por isso que tem que ter esse período de transição. Porque a partir do momento que não vai ter continuidade um governo, ou porque não pode mais ser reeleito, ou porque na eleição houve uma descontinuidade, entrou outra pessoa para assumir a função na prefeitura, como prefeito, essas políticas elas não podem parar. Então essas políticas têm que estar abertas, precisa ter transparência, precisa ter uma certa organização, precisa ter a impessoalidade, muito diálogo, muita harmonia nessa hora de transição, onde vão ser escolhidas comissões para estarem acompanhando tanto do prefeito novo quanto do prefeito que está atual. Mas quando há uma ruptura, por exemplo, quando o prefeito não consegue fazer o sucessor, é tudo que não há, né? Tudo isso que você falou é o contrário, né? Porque tudo que era para ser sereno passa a ser desafeto, né? Então, aí a gente lembra um pouquinho, né, da questão dos princípios da administração pública. Porque dentro dos princípios da administração pública, toda pessoa que vai exercer um cargo público tem que estar atento a esses princípios, né, Giroto? Quais são? Impessoalidade, moralidade, legalidade, publicidade e eficiência. São 5 princípios que eles têm que reger a vida do cidadão que trabalha como servidor público.
E no trato da política do dia a dia, aqui no Baixo Clero, aqui por onde eu chafurdo e tal, é tudo que não acontece. Porque na transição um quer mais detonar o outro para atrapalhar o serviço do outro, ou aí é mais triste ainda, né? Tentar cobertar o que fez para não ser denunciado na polícia ou na justiça, né? Também tem todo esse lado aí, queima de arquivo, né? A gente ouve falar que existe esse lado. Em alguns lugares desses rincões alguns do Brasil. Lugares, né? Não aqui na nossa região. Aqui no estúdio não. Aqui no estúdio não. Vamos nos limitar ao território do estúdio. Fora isso eu não falo nada, né? Mas dependendo do horário do estúdio também, viu? O que nós podemos estar conversando um pouco? Que as pessoas que estão, principalmente dentro das secretarias da educação, são pessoas que estão trabalhando ali para o bem e para o sucesso do aluno. Então, o aluno nunca pode sair de cena. Se você pensar no aluno, pensar na criança, né? O foco principal continuar sendo a criança, essa transição vai ocorrer de uma maneira benéfica a todos. Então, existem dados, existem indicadores que têm que ser passados para quem vai assumir a Secretaria da Educação no próximo governo. Porque são dados importantíssimos para verificação se essas políticas públicas que estão agora serão mantidas ou se vai haver algum redirecionamento devido à necessidade que esses indicadores estão indicando para nós, né? E aí você precisa estar atento. E esses indicadores você só vai ter se quem está hoje na atual Secretaria Municipal de Educação fornecer para quem está entrando. Então, mas a gente tem até a lei da transparência. Não era para isso já estar tudo publicizado, não precisar mais da boa vontade do cessante, né? Não era para isso já estar tudo sistematizado. E um dos princípios da publicidade, né, que é um dos princípios também da transparência, é você dar publicidade, porque são atos e coisa pública, né? Não deveria estar mais avançado nesse aspecto, para não ter que depender da boa vontade de normalmente quem perdeu a eleição, tá deixando o cargo, aí mexe tudo, né? Mexe com legalidade, mexe com a questão do ego, mexe com a questão de briga de poder, tem uma série de fatores, né? Então, e você deixar tudo isso de lado e pensar, focar somente o aluno para você poder fazer essa transição tranquila, é aí que está o desafio, para essa transição ser tranquila. Existe uma associação que ficam todos os secretários municipais de educação, que a gente chama UNDIME, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. E aqui na nossa região, a grande maioria dos municípios são filiados. E ele fornece uma plataforma que chama Plataforma Conviva, onde ali pode ser colocados todos os dados do município relacionados à educação, e esses dados ficam para quem assumir a próxima gestão, porque são dados que você vai disponibilizar na plataforma e eles ficariam para o próximo governo. Mas não são todos os municípios que aderiram a estar colocando esses indicadores nessa plataforma. Mas é mais complexo também, né? Porque além dos indicadores, também tem as questões mesmo físicas das escolas, né? Sim, até o papel que a escola usa tem que ser comprado pela prefeitura. Então é um contrato que precisa ser repassado se tiver algo vigente, né? Sim. Nesse período aí de transição, tem que ser abordado tudo. O aspecto administrativo e financeiro, tem que ser abordada a parte pedagógica, tem que ser abordada a parte de gestão de pessoas e os recursos também. Então você vê que é uma gama muito grande, é uma dimensão muito grande de informações que tem que ser repassadas. Porque o volta às aulas do município é quando? Em fevereiro? Geralmente é no primeiro dia útil, né, de fevereiro. Primeiro dia. Às vezes o município entra um pouquinho, finzinho de janeiro, ou vai um pouquinho depois, mas geralmente a primeira semana de fevereiro. Ali no início de janeiro começa o ano letivo. Então, janeiro não, fevereiro. De fevereiro. Então, se você calcular que o dia 1º é perdido, porque é feriado nacional, posse e festivo. Né? Você fala janeiro, isso. Então, dependendo do dia que cai o 1º de janeiro... Me parece que cai numa quarta-feira. Menos mal, porque quinta-feira já tem expediente. Mas se cai numa sexta, por exemplo, você vai ter só no dia 3, 4 expediente. Né?
E aí você tem 4 semanas para preparar tudo. Então, para quem está ingressando, a transição é muito importante, porque o tempo hábil para retomada é muito curto, né? Se nós notarmos bem, nós já estamos aí quase no finzinho de novembro, né? Temos aí poucos dias para terminar novembro. Você tem dezembro nós temos feriado. Aqui em Marília ainda tem um feriado dia 8 de dezembro também, além do Natal. E isso faz com que você tenha menos dias úteis para poder estar fazendo essa transição. E a hora que você recuperar esses dados, se você ter ciência de todos esses dados, esses indicadores, você vai ter que sentar, o secretário municipal da educação, sentar com a sua equipe técnica, que deve estar em formação, os municípios devem estar formando essas equipes técnicas junto com o prefeito, para que esses técnicos das secretarias analisem, para ver quais políticas continuarão, quais políticas que serão implantadas e quais são as primeiras ações que vão ser feitas, principalmente nos primeiros 100 dias de governo. Doutora Márcia Regina, vamos para o universo prático, para o mundo prático. Para quem está na nossa audiência, em Marília e toda a região, principalmente na região, eventualmente uma cidade pequena, por exemplo, em que o candidato está eleito, mas é contrário ao prefeito que está em mandato até 31 de dezembro. E às vezes convidou uma secretária de educação muito bem intencionado, idealista, mas que nunca esteve no cargo, né? O que é o manual de sobrevivência na selva? Como ela deve agir a partir de 1º de janeiro, 2 de janeiro, né, com um dia útil, para ter um mínimo lá montado no início do ano letivo na sua cidade? Qual que é o... Porque, por exemplo, a parte pedagógica, a parte você tem mais tempo para ir. Agora, o que é o arroz com feijão e o que é a mistura e sobremesa, eventualmente, porque ela vai ter 4 anos para desenvolver. Qual a dica para essa secretária de educação que foi convidada já, não tomou posse e vai iniciar pela primeira vez um trabalho tão importante quanto comandar a educação no seu município? Primeiro é ter acesso ao calendário escolar, porque o calendário escolar ele já deve estar sendo elaborado. Esse calendário escolar, ele passa pelo Conselho Municipal de Educação para aprovação do Conselho Municipal de Educação e, geralmente, início de dezembro, ele já está disponível. Então, você tendo acesso ao calendário escolar, você vai ter acesso qual que será o primeiro dia de aula, você vai ter acesso como que foi distribuído o primeiro bimestre, o segundo, o terceiro e o quarto bimestre, se contemplou os 200 dias letivos, que a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela é enfática, enfatiza que nós temos que ter os 200 dias letivos no mínimo. Né? Então, o calendário escolar, ele é o nosso norteador. A parte do calendário escolar, você tendo acesso a ele, você tem que ter acesso também que geralmente as secretarias de educação atribuem as aulas no mês de dezembro. Então você tem que ter acesso como que foi essa atribuição de aula. Quem são os professores? Quantas turmas você tem por período? Se todas as classes, se todas as classes estão com professores. E se tem também o gestor. Porque existem municípios que nem aqui Marília, é concurso. Então você já sabe quem é o gestor. E existem municípios que ainda é indicação política ou é técnica, ou uma indicação que foi feita através de algum indicador. Existem várias formas, ou por eleição. Nós temos muitos municípios que é eleição, a comunidade que elege o diretor. Então existem algumas formas. Existe escolhido em voto direto, principalmente assim como conselho tutelar. No sul, Minas Gerais, existem vários locais que passa pelo crivo da comunidade escolar. A comunidade escolar respalda essa indicação. Desde que ela também seja feita através de uma avaliação, uma indicação técnica, né? E aí esse gestor, se esse município não tem, ele também tem que indicar esse gestor que vai comandar essa escola. E essas crianças, elas já estão distribuídas por turmas. Então nós temos que saber quantas crianças estão no tempo integral. Porque isso vai fazer toda a diferença. Fila também, sim, né? Quais escolas são tempo integral, quais escolas não são.
qual o atendimento que é dado, como que se inicia o atendimento na educação infantil. Se inicia, aqui em Marília inicia aos 6 meses, mas existem municípios que começam o atendimento com 1 ano e meio, 2 anos, então a secretária tem que tomar pé dessa informação. Que faixa etária que se inicia o atendimento educacional no seu município. Por exemplo, aqui em Marília tem a central de vagas, né? Então é uma fila que não pode parar nesse momento. Isso, também. Até a Fabiana explicou como que foi feita a central de vagas para poder estar eliminando as filas que se formavam nas escolas e poder direcionar as crianças para escolas que ficam perto da residência ou do trabalho do pai. Ela até citou, a Fabiana, né? Quem puder rever a entrevista, Cruvinel. A Fabiana Cruvinel, que ela fez conosco há algumas semanas atrás, ela vai citar todos esses critérios que existem para você poder colocar seu filho na central de vagas. Inclusive foi um furo do Mais Mestres, ela admitindo que estaria na coordenação da Secretaria Municipal de Educação de Marília no governo municipal. Conforme a gente foi entrevistando ela, depois nos bastidores eu falei, olha, você deu 3 furos. Aí ela, falei, você em 3 falas, você citou, nós vamos fazer. Se nós vamos fazer, você vai estar na Secretaria da Educação. É claro, minha função aqui é provocar, fazer provocações. Eu já deixo uma provocação para o intervalo do Mais Mestres, que volta já já. Vamos partir da hipótese que eu faço parte do pior governo da história de uma cidade, né? Eventualmente que chama Ailirã ao contrário, né? Pior da história. Oh, meu Deus. O que eu devo fazer para detonar o trabalho do secretário da Educação que vai assumir a partir de janeiro? Como destruir ou tentar destruir o trabalho do secretário de Educação que assume a partir de 1º de janeiro? Essa provocação a Márcia Regina responde já após um rápido intervalo comercial. Intervalo em 100,9 e no YouTube, lembrando que essa meia hora do Mais Mestres é um oferecimento Unimar EAD. Acesse ead.unimar.br. Essa meia hora do Mais Mestres é um oferecimento Anticorpos Jeanswear. Use sem moderação. De volta com o nosso programa, Márcia Vinholo. Tava comentando. Giroto fez uma provocação. Fez uma provocação. Mas a gente... Ele gosta, né? Ele gosta de tacar lenha na fogueira. Isso. Mas você tava comentando um pouquinho antes sobre o início, né? Essas primeiras semanas. Isso, faltou algumas coisinhas pra gente colocar. Os secretários que vão assumir também tem que se preocupar um pouquinho com a questão dos convênios, ver como que está a questão do convênio de merenda, o convênio de transporte, porque a hora que iniciar o ano letivo em fevereiro, isso tem que estar funcionando normalmente, porque não pode prejudicar as crianças. A questão também do processo seletivo para substituição, caso um professor esteja doente, caso um professor peça exoneração, precisa de uma substituição, então tem que ter um processo seletivo. Geralmente os municípios tem esse processo seletivo já em andamento. Já tem vários municípios da nossa região que já estão com esse processo seletivo em andamento. Essa questão da merenda também até para as escolas estaduais, né? Porque é o município que faz a licitação, é isso? O município também ele tem um convênio com o Estado, então ele fornece também essa parte de respaldo da alimentação para as escolas estaduais. Então o secretário também tem que se preocupar com isso, você lembrou bem lá. E o transporte também. O transporte das escolas estaduais também é feito pelo município através de convênio com o Estado. Tem a estrutura organizacional da secretaria, tem que entender como que está essa estrutura organizacional hoje, se vai precisar ser modificada devido às políticas públicas que vão ser criadas, ou se vai ser extinto alguma coisa, ou se vai ser criada algum departamento, algo mais específico para tomar conta de uma situação mais peculiar. Tem a questão do servidor, nós precisamos saber quantos servidores estão trabalhando na Secretaria da Educação e aonde que eles estão alocados. Sim. Né? Porque às vezes, devido a alguma mudança de política, você precisa de mais funcionários ou menos funcionários. Então, é muita coisa para um secretário que está entrando, ele ter de informação, além da legislação. A legislação municipal para a educação, Giroto, existem várias, Laila, decretos, várias leis que são específicas do município, além das estaduais e das federais, que esse gestor que está entrando, ele já tem conhecimento das leis federais e estaduais, mas muitas vezes das leis municipais, principalmente decretos e portarias,
principalmente municípios que não colocam em portais de transparência ou não têm um diário oficial mais efetivo. Dificulta o acesso também. Marília tem esse diário oficial que qualquer pessoa pode entrar e acompanhar, mas existem municípios, que é online o de Marília, existem municípios que não têm, as pessoas não sabem onde procurar. Então essa parte de legislação tem que ser contemplada. E os bens patrimoniais. O que tem em cada escola? Fazer um inventário, fazer um levantamento. Sim. Até sobre o risco de, eventualmente, algum problema, depois de 30, 60, 90, 6 meses de governo, recair sobre o governo que está iniciando e não sobre o que está acabando, né? Sim, e você sabe que nesse ponto, o município de Marília, ele tem, não em termos de secretaria, mas em termos de escola, que é algo muito interessante. Existe um processo de transição do cargo de diretor. Tem um decreto específico para isso. Quando um diretor municipal aqui em Marília, ele, na remoção, transfere para outra escola, existe um decreto que vai reger esse processo de transição para garantir a eficácia da gestão. Então, como vai ser feita essa transição? E é publicado também. E tem todo um inventário. Então, esse diretor que sai deixa esse inventário para o próximo diretor que entra, para ele saber o que tem dentro da escola. É uma dica legal que a gente está falando para as cidades da região, também eventualmente pesquisarem essa legislação se eventualmente não existe na sua cidade, né? Sim. Para começar a sistematizar isso. É aquilo que a gente sempre coloca, né, Giroto? Aquilo que está sendo bom em um município, tanto pedagógico como administrativo, ele pode ser multiplicado para outros municípios, né? Então, quantas vezes, trabalhando ali na Secretaria da Educação, com a professora Fabiana, na época da professora Fabiana, nós recebíamos muitos municípios que vinham até nós pedir orientações, ver o modelo da central de vagas, como foi feito, veio vários municípios. Quando nós elaboramos o Plano Municipal de Educação, vários municípios também vieram até Marília para saber como que nós elaboramos, como que nós projetamos, estruturamos as conferências municipais de educação. Então, esse intercâmbio entre os municípios é muito salutar, é muito bom, porque você tanto socializa informações com o seu colega, outro secretário de educação, ou a equipe técnica desse secretário que veio até a sua secretaria, assim como eles podem trazer informações pertinentes que ajudem no desenvolvimento também da sua secretaria. E puxando sardinha, pelo Mais Mestres, a gente tem ajudado também nessa difusão de informações, né? Trazendo convidados para expor essas ideias inovadoras, compartilhar com as outras cidades. E isso é muito importante. Eu tô lembrando aqui da minha provocação. E tem gente aqui no meu Instagram, @Filho, falando também que não foi respondida a minha provocação. Agora, parece, vocês dão uma risada, mas é muito sério. Sabe por quê? A hora que você coloca a caixinha de malvadezas, você permite a quem é bem intencionado também se defender. Também colocar a Kryptonita ali. Kryptonita é o coitado do super-homem, né? Não vamos usar a Kryptonita, não. O super-homem é do bem. Mas a pessoa se defender de quem é mais experiente e eventualmente é maldoso, né? Dos coringas aí, né? Que eventualmente estejam no serviço público. Quais são as principais ciladas que o gestor novo da educação, que não tem esse jogo de cintura, que não tem esse conhecimento, pode cair na mão de um cessante, de um governo cessante e maldoso na área da educação? Então, é o que eu estava comentando com você, Giro. Tudo isso que a gente comentou agora há pouco sobre questões que são relevantes já para janeiro, para o início das aulas, o arcabouço que tem que estar por trás de um secretário da educação tem que ser grande. Inclusive uma assessoria jurídica. Porque muitas vezes nós como secretários ou nós como equipe técnica, nós somos profissionais da educação. Nós nos formamos em pedagogia, nos formamos em licenciaturas e essa abrangência hoje que tem a parte jurídica é muito vasta e nós temos que nos preocupar com o foco que é o aluno. Então, hoje, uma assessoria jurídica para o secretário da Educação é primordial. Inclusive, a Undime, que eu coloquei para você, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, quem está afiliado, ela dá assessoria jurídica e, inclusive, ela também orienta
em parte de convênios, em questões que às vezes você tem dúvida de legislação, ela também orienta. Então, procurar essas fontes de informação para você não poder cair, que nem você cita, em armadilhas Porque um secretário que não é bem orientado, ele põe até o patrimônio dele em risco, né? Vocês deram risada, mas é muito grave isso. É porque a lei da responsabilidade fiscal hoje, o secretário responde também. A politicagem não tem limite. Na politicagem, dane-se, eles não estão nem aí se o secretário é bem intencionado. Desde que aquele grupo político afira resultado perante a população eleitoral, ele passa por cima igual moto niveladora. Então o secretário tem que tomar muito cuidado. Essa blindagem jurídica é uma bela dica, porque senão ele coloca até o patrimônio dele em risco, né? Sim, até dentro da Secretaria Municipal de Educação de Marília, nós temos essa assessoria jurídica. Antigamente, o assessor jurídico ele ficava na prefeitura. Hoje o assessor jurídico é para educação mesmo. Ele tem uma sala na Secretaria da Educação. Então ele nos ajuda em todos os aspectos legais que envolvem uma administração. Na gestão de pessoas, ele nos ajuda na parte administrativa, na parte de legislação. Para você elaborar a legislação municipal, para você elaborar uma lei, você ter uma assessoria jurídica é muito importante para você fazer toda a estruturação de uma lei. Que muitas vezes os técnicos têm as ideias, têm o conteúdo, têm o conhecimento daquilo que vai formular a lei. Mas como que é a estrutura de uma lei? Como que essa lei tem que ser? Quais palavras utilizar para que não tenha sentido dúbio? Então nós precisamos muito de uma assessoria jurídica. Uma das pegadinhas é o desvio de finalidade. Porque, por exemplo, a educação ela é uma das pastas mais ricas. 25% constitucionalmente falando, 25% do orçamento do município tem que ser destinado para a educação. Aí chegam as gambiarras, né? Que é o desvio de finalidade. A compra pela educação e manda lá para o esporte, manda lá para a saúde, manda lá para outras secretarias. E isso é uma das pegadinhas que o secretário da Educação tem que tomar muito cuidado? Olha, o tempo que eu fiquei em secretaria, eu não vi isso acontecer, porque as pessoas que estavam, elas ficaram muito atentas a isso, para que não haja que tudo que seja verba da educação seja destinado à compra de materiais que sejam utilizados nas escolas e dentro das secretarias de educação para capacitação de professores ou para os próprios cuidados que tem que ter, até de segurança dos funcionários, dos servidores. Então, esse desvio pode ter acontecido muito no passado. Hoje em dia, a verba ela vem vinculada muito para a educação. A assessoria jurídica nos ajuda a isso, e as próprias escolas, os próprios servidores, professores, eles também estão atentos, a comunidade está atenta se o que é comprado está indo para a secretaria, se está indo, está chegando no fim, que é a escola, está chegando para o aluno. Então, esse desvio, hoje em dia, atualmente, eu não vejo mais como acontecer, porque existe toda uma estruturação dentro da própria secretaria, o portal Transparência, todos têm acesso, você consegue verificar se aquilo vai ser utilizado ou não. Né? Fala, empresta esse carro aí, esse carro você está usando pouco, passa esse carro para o bem-estar social, passa esse carro, quer dizer, tem que tomar muito cuidado. Mas o que é comprado com verba da educação tem que ficar na educação. O que é comprado com verba da saúde tem que ficar na saúde, assim respectivamente, de acordo com a secretaria. Né? É lógico que às vezes aparece alguma solicitação, alguma coisa, e você tem que usar o seu princípio, os princípios da administração pública, para você poder, né, chegar e falar, olha, nós não podemos ceder, nós não podemos te ajudar nessa sua solicitação, porque isso vai contra os princípios da administração pública, ou isso vai contra reger uma Secretaria da Educação. Eu não posso fornecer. Isso é só para aluno.
Um clássico era ônibus da educação e final de semana indo para Aparecida do Norte, casamento. Então, é o que eu te falei, antigamente... Esse era um clássico, antigamente existia muito disso, às vezes até para time de futebol e jogar num canto, e você sempre via ônibus escolar transitando no sábado e domingo e não eram alunos. Hoje nós temos que tomar muito cuidado, porque o transporte, ele é para aluno. Existe a lei federal que rege tanto a merenda escolar quanto o transporte escolar, que é a lei máxima, é a nacional. Depois nós temos as estaduais e as municipais que vão adequando de acordo com as suas peculiaridades. Mas o transporte escolar é para aluno e o transporte e a merenda escolar é para aluno. Agora, me parece que saiu alguma determinação que o professor que aquele trecho que o aluno é deslocado, se o professor tiver esse trecho que, dentro do percurso dele, ele também pode ir. Estão liberando agora. Estão liberando. E desde que seja o trecho, não haja desvio e tenha vaga no transporte, porque a vaga primordial é do aluno. Não é de servidor nem professor, é primordial ao aluno. Se ele está indo para aquela escola dar aula, por exemplo, na zona rural, ele pode pegar o ônibus que leva os alunos para aquela escola. Isso, porque é um trajeto, desde que tenha lugar, né? Otimizar a logística. Otimizar. Né? E se vai para o aluno, também para o mestre, né? Isso. Uhum. Então é uma facilitação aí também, até para o professor chegar, porque eu mesmo fui diretor em Amadeu Amaral. Meu primeiro ano, em 1998, quantas vezes nós ficamos atolados com o carro na estrada em época de chuva? Né? Teve uma vez, foi assim, fantástico. Atolou o carro da diretora, aí vinham os professores atrás, atolou o carro também, e depois vinha um ônibus com os alunos. Então ficou todo mundo na estrada até a gente conseguir liberar o carro para poder passar. A boa notícia é que a diretora estava indo cedo, né? Ela foi né? Porque não estava tendo privilégio. Mas é muito bom, é uma comunidade muito boa. O pessoal de Amadeu Amaral, num instantinho ali, os fazendeiros, o pessoal do contorno nos ajudou a liberar os veículos e a gente chegou logo na escola. Tem que tomar muito cuidado quando você vai comprar um veículo seminovo, né? Porque, não, isso daí é carro de professora. Olha o que acontece com carro de professora e diretora, né? Não, esse carro é filé mignon, pode comprar que é carro de professora. Fica atolado na zona rural lá. Não, e às vezes você não entende. Uma vez, indo também para Amadeu Amaral, cheguei em casa, meu marido falou assim, nossa, o que aconteceu com o cárter do carro? Eu falei, nossa, eu não sei nem do que você está falando. Eu não sei o que é cárter. Eu só conheço o Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos. Então é bem complicado. Às vezes você tem algumas contrariedades aí que acontecem com os nossos veículos, dependendo de onde a gente trafega. Só tirando uma dúvida, uma polêmica recente aí. Por exemplo, parece que houve mudança na legislação na questão da logística e do transporte de alunos de ônibus. Eu vou verificar certinho, posso trazer até o número da lei. Mas na merenda não tem, né? O professor não poderia também estar incluso ali? A merenda, ela vem por aluno. Ela é calculada por aluno. E isso não teve valor. Mudança, não teve alteração? Não, por enquanto poderia ter. Havia um bem bolado, né? Não, o bem bolado era assim... A partir do momento que sobrava o alimento, né, você produzia esse alimento ou na escola, ou vinha pela cozinha piloto, e as crianças, elas se alimentavam, e tinha como alimentar mais pessoas, porque as crianças já estavam satisfeitas, isso era oferecido. Hoje, pela lei, já está tendo uma movimentação em relação a isso no Ministério da Educação, para poder estar liberando para os profissionais da educação também. Mas a lei, ela é clara, a merenda é do aluno. Pra você não perder marmita na estrada mais. Mas contou, derrubou marmita na estrada já. Não. Eu tava falando nos bastidores aqui pra ela, que uma vez eu vinha trabalhar aqui em Marília, eu já era diretora, e eu vim de moto. Eu comecei a arriscar vir de moto. De moto? De moto. Aí o caminhão passava, a moto balançava toda, né? Sou magrinha. Aí eu já fiquei meio assim. E um dia eu falei pra ela, eu tava lá com os meus apetrechos, tinha até uma marmitinha que trazia minha alimentação. A hora que cheguei na escola, cadê a marmita? Ficou na estrada. Caiu. Coitado.
Por isso que a gente vê tantos passarinhos em volta da estrada, né? A gente acha que é por causa da soja. São os professores. Não, os professores. Não, mas concluindo, depois eu vendi a moto porque não dá. Não dá. A gente tá chegando ao final já, Giroto, quer fechar? Não, tô tranquilinho. Foi bom voltar aqui ao Mais Mestres. Só para fechar a questão da transição, tá, gente? Que os prefeitos atuais abram esse espaço, né, para todas as secretarias, mas aqui no nosso caso da educação, que tem um carinho especial pela educação, repassem essas informações que são importantíssimas para dar continuidade ao atendimento daquele que vai ser o nosso futuro cidadão, futuro prefeito, outras carreiras. Eles é que vão estar aí gerenciando o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado. Então, para que essas crianças sejam bem cuidadas, para que elas recebam benefícios que elas merecem, nós precisamos que haja essa transição com harmonia, com calma, e que sejam passados todos os indicadores necessários para dar continuidade à gestão na área da educação. Perfeito, Márcia Viñolo. E para os novos, muito cuidado, muito cuidado. Assessoria jurídica é uma orientação. Pode ser colocado aí para você estar pisando a partir de 1º de janeiro. Márcia Viñolo no nosso Mais Mestres. E não confia em cara de bonzinho, né? Não. Eles fazem cara de dó agora, fazem cara de dó, de bonzinho, de pena, tudo. Aí, depois de 30, 60, 90 dias, aí mostra explode tudo no seu colo. Não acredita em cara de dó, não. Márcia, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Volte pra gente continuar comentando, né? Um período aí de muitas mudanças no nosso governo. A gente pode, o ano que vem, chamar algumas pessoas aí que vão assumir as secretarias da educação para dar o seu depoimento de como foi realmente esse período de transição. Perfeito. Essa meia hora do Mais Mestres é um oferecimento Bel, nutrindo o prazer pela vida. Intervalo em 100,9 no YouTube. Na volta teremos Vida em Condomínio com Marília Matos Castanheira.